Ela limpou os escritórios deles durante 6 anos. Eles nunca souberam que ela falava 5 idiomas. Eles riram quando o bilionário ofereceu 23 mil libras a quem conseguisse traduzir o documento. Fizeram piadas sobre a empregada de limpeza. O que eles não sabiam era que aquela empregada de limpeza estava prestes a salvar a empresa e destruir o homem que tentou roubar o legado do pai dela. Esta é uma história verídica sobre o momento em que o invisível se tornou inesquecível. Fique comigo. Não vai acreditar no que acontece a seguir. Bem-vindo ao Voice of Granny. Enquanto estiver aqui, clique no botão de subscrição e comente a sua opinião sobre a história e de onde estar a assistir. Sabe aquela sensação de quando as pessoas olham através de si, como se fosse apenas parte da mobília? Era assim que Sarah Bennett se sentia todos os dias. Imagine isto, é uma terça-feira de manhã em Londres, e Sarah está a empurrar o seu carrinho de limpeza pelo corredor de mármore da Sterling Fashion House, uma das maiores empresas de roupas de luxo da Europa. Ela está a usar o seu uniforme cinzento, o cabelo preso para trás, os olhos baixos. E na sala de reuniões à frente, há gritos. Alguém me traga um tradutor de francês agora. A voz pertence ao próprio James Sterling, o proprietário bilionário. O seu rosto está vermelho e ele está a agitar um documento grosso no ar como se estivesse em chamas. Sarah abranda. Ela consegue ver através das paredes de vidro para dentro da sala de reuniões. Fatos caros, relógios de marca, pessoas que ganham mais num dia do que ela ganha num ano. O escritório de Paris enviou esta proposta de fusão inteiramente em francês, continua Sterling. Temos 72 horas para responder, ou a Maison Dubois se levará o negócio para os nossos concorrentes. Alguém aqui fala francês? Os executivos olham uns para os outros. Silêncio desconfortável. Então Richard Hayes, o vice-presidente, ri. Não é um riso gentil. Talvez devêssemos perguntar à senhora da limpeza. Ele brinca, apontando para Sarah. Tenho a certeza de que ensinam francês na escola de limpeza, certo? A sala explode em risos. Sarah mantém a cabeça baixa, continua a polir a mesa, mas a sua mão treme porque há algo que eles não sabem. Sarah fala francês perfeito, árabe perfeito e inglês impecável. Obviamente, ela cresceu falando as 3 línguas em sua casa em Manchester, filha de mãe inglesa e pai argelino que era professor de literatura. Vou fazer com que valha a pena para alguém, anuncia Sterling, com voz retumbante. Quem conseguir traduzir com precisão esta proposta de fusão de moda de 30 páginas em 48 horas, receberá o meu salário diário. São 23 mil libras. 23 mil libras. O telemóvel de Sarah vibra no bolso. É uma mensagem do seu senhorio. Último aviso. Pague 22 mil libras de aluguer atrasado até sexta-feira ou você e a sua mãe serão despejadas. Ordem judicial aprovada. A sua mãe, Sarah, pensa nela em casa, deitada na cama, parcialmente paralisada devido a um AVC. A mesma mãe que era uma brilhante contabilista antes de o sistema de saúde a ter falhado. Antes das contas se acumularem, antes de tudo se desmoronar no seu bolso, os dedos de Sarah tocaram em algo suave e fresco. Uma caneta tinteiro. Não uma caneta qualquer. A caneta do pai dela. Aquela que ele usava para corrigir trabalhos. Aquela que ele lhe deu no seu 18º aniversário. 3 meses antes de a Sterling Fashion House o despedir após 20 anos de serviço. 20 anos a construir as suas parcerias internacionais. 20 anos a traduzir terminologia de moda. A negociar com fornecedores franceses. A ensinar executivos a pronunciar corretamente haute couture. E então, um dia, ele desapareceu. Chamaram-lhe reestruturação. Sem indemnização, sem agradecimentos, simplesmente desapareceu. Quando o pai não conseguiu encontrar outro emprego, quando começou a ser colocado na lista negra, quando os rumores na indústria o tornaram inempregável, o estresse provocou-lhe um ataque cardíaco. Morreu 6 meses depois, deixando Sarah, então com 19 anos, e a mãe afogadas em dívidas médicas. Agora Sarah tem 25 anos. Ela tem 3 empregos. Limpa escritórios na Sterling Fashion House, das 17 horas à meia-noite, traduz documentos freelance online sob um nome falso, das 8 às 14 horas, e cuida da mãe em todos os momentos entre um trabalho e outro. Ela dorme talvez 3 horas por noite. A matemática da sobrevivência é simples e brutal. 2.100 libras para o aluguer,
850 libras para os medicamentos da mãe, 400 libras para a dívida médica do pai, que ainda os assombra, 300 libras para comida, 200 libras para serviços públicos, todos os meses, sem falhar. Durante 6 anos, ela tem sido invisível neste edifício, movendo-se por esses corredores como um fantasma, esvaziando caixotes do lixo enquanto executivos discutem negócios de milhões de libras em francês, árabe, espanhol, línguas que eles presumem que ela não entende. Mas ela entende tudo. Ela sabe que Sterling cortou as pensões dos funcionários enquanto comprava uma propriedade de 12 milhões de libras no campo. Ela sabe que Richard Hayes roubou uma brilhante campanha de marketing de uma funcionária júnior chamada Priya e a apresentou como sua. Ela sabe que o compromisso público da empresa com a diversidade é uma mentira. 90% da equipa de limpeza e manutenção é composta por imigrantes e pessoas de cor, enquanto 95% dos executivos são britânicos brancos. Conhecimento sem poder, inteligência sem oportunidade. E agora este documento, esta oportunidade, estas 23 mil libras que salvariam a sua mãe, salvariam a sua casa, lhes dariam uma chance de respirar pela primeira vez em anos. Mas revelar as suas habilidades poderia custar-lhe tudo. E se ela falhar? E se a despedirem por ter ultrapassado os limites? E se a mesma empresa que destruiu a carreira do seu pai agora lucrar com o seu talento oculto? Enquanto os executivos saem da sala de reuniões ainda a queixar-se do problema com o tradutor, Sarah repara em algo sobre a mesa. Deixaram o documento para trás, apenas a primeira página com o logótipo da Maison du Bosse no topo. Ela olha para ele enquanto limpa a mesa. O seu coração para. Ela reconhece este acordo de fusão específico. O seu pai trabalhou nas negociações preliminares para esta parceria exata há 7 anos, antes de ser despedido, quando a Sterling decidiu que não precisava mais da sua experiência. A ironia é sufocante. Sarah olha para o relógio na parede. Faltam 72 horas para o prazo final. Faltam 72 horas para sua audiência de despejo. No bolso, a caneta do seu pai parece mais pesada do que nunca. O que farias? Sairias das sombras e arriscarias tudo? Ou permanecerias invisível, em segurança, e verias o teu mundo desmoronar-se? Sarah Bennett está prestes a fazer uma escolha que mudará tudo. Naquela noite, Sarah não consegue dormir. Não que ela costume dormir muito. Ela está sentada à pequena mesa da cozinha do seu apartamento, apertado. A mãe está a dormir na sala de estar. Transformaram-na num quarto porque ela já não consegue subir escadas. O equipamento médico zumbi e emite um sinal sonoro suave, uma lembrança constante de tudo o que perderam. O aviso de despejo está sobre a mesa. Letras vermelhas em negrito. Notificação final. 72 horas. Sarah pega o telemóvel e olha as fotos que tirou do documento em francês. Apenas algumas páginas. O suficiente para ver com o que está a lidar. As suas mãos começam a tremer, mas não de medo, de raiva, porque ela consegue ler perfeitamente. Cada palavra, cada termo técnico da moda, cada cláusula legal, essa é a sua língua, a sua habilidade, a sua herança de um pai que acreditava que as palavras podiam construir pontes entre as pessoas. As palavras são mágicas, Habibdi, ele costumava dizer-lhe na cozinha, misturando carinhos em árabe com sabedoria em inglês. Quando falas a língua de alguém, tocas o seu coração. Esse é um poder que não te podem tirar. Mas tiraram-no, não foi? Tiraram o emprego do pai dela, a sua dignidade, a sua saúde, tiraram os seus sonhos universitários. Ela foi aceite para estudar relações internacionais no King's College, em Londres. Bolsa integral, um futuro tão brilhante que doía olhar para ele. Então o pai dela perdeu o emprego. Depois, ele morreu. Depois, a mãe dela teve um derrame. Então Sarah, de 19 anos, teve que escolher entre educação ou sobrevivência. Ela escolheu a sobrevivência. Agora, ela traduz artigos acadêmicos online sob o nome de usuário Language Bridge. Ela tem uma classificação de 5 estrelas. Mais de 400 projetos concluídos, clientes de 15 países. Mas ela não pode contar a ninguém. Não pode colocar isso no currículo, porque revelar a sua identidade significa perder a cobertura mínima de saúde que o seu emprego de limpeza oferece. A cobertura que mantém a sua mãe viva. Sarah toma uma decisão às 2 da manhã. Ela não vai se revelar, não diretamente. É muito perigoso. Mas ela pode testar as águas. No sábado à noite, ela está de volta à Sterling Fashion House.
O seu uniforme de limpeza é o disfarce perfeito para acessar o local após o expediente. O segurança, Ahmed, acena para ela com um sorriso cansado. Horas extras no fim de semana? Pergunta ele com seu forte sotaque marroquino. A minha mãe precisa de remédios, responde Sara, deliberadamente engrossando o próprio sotaque. Desempenhando o papel que eles esperam, o papel que a mantém segura, Ahmed acena com simpatia. Ele entende. Ele tem 3 filhos e também tem 2 empregos. O andar executivo está vazio. Silenciosa, Sara empurra o carrinho pela sala de reuniões, onde eles deixaram suas tentativas de tradução espalhadas por um quadro branco. Ela olha para o trabalho deles e estremece fisicamente. Eles traduziram mal o título. Acham que Fusion Creative significa confusão criativa. Confundiram Actioneers Shareholders com Actionaries Actionable Items. Transformaram Heritage Textile Heritage em Inherited Textiles. É um desastre. Usando a caneta tinteiro do pai, Sara corrige cuidadosamente 3 secções críticas. Ela traduz a complexa terminologia da moda com precisão. Palavras como de haute couture maisons, patrimonials, savoir artisanal. Termos que o pai lhe ensinou à mesa de jantar, enquanto a mãe fazia cuscuz e o pai explicava a poesia da linguagem da moda francesa. Ela assina as suas correções de forma simples. Night Owl. É um teste específico o suficiente para mostrar experiência, limitado o suficiente para parecer dicas úteis em vez de uma solução completa. No domingo de manhã, a sua ajuda anônima criou o caos. Sara chega cedo com o seu carrinho de limpeza, posicionando-se perto da porta da sala de reuniões, onde pode ouvir tudo. Quem diabos é Noctivaga? Sterling pergunta. A segurança diz que ninguém não autorizado entrou no edifício. Richard Hayes responde, estudando o quadro branco com os olhos semicerrados. Sara observa através do vidro enquanto Hayes olha para as suas correções. A sua expressão muda, calculista e fria. Então, para seu choque absoluto, ele apaga a sua assinatura. Na verdade, diz Hayes suavemente, virando-se para Sterling. Fui eu que fiz esta parte. Tenho estudado francês em particular. Não queria fazer alarido até estar fluente, mas, dada a emergência... Sterling dá-lhe uma palmada no ombro. Finalmente, alguma iniciativa, Hayes. Fica a cargo disso. Coordena a equipa. Sara sente-se como se tivesse levado um soco no estômago. O seu trabalho, o seu conhecimento, o legado do seu pai, roubados novamente, mas ela não pode dar-se ao luxo de ficar zangada. Não com 60 horas até o despejo. Naquela noite, com a mãe finalmente a dormir, Sara espalha os documentos fotográficos pela mesa da cozinha. Ela trabalha nas partes técnicas, a caneta voando pelo papel. Então ela vê algo que faz o seu sangue gelar. Enterrada na linguagem jurídica está uma cláusula. Requisitos de otimização da força de trabalho. Em linguagem simples, isso significa que a Sterling Fashion House seria obrigada a demitir 300 trabalhadores da sua fábrica para cortar custos. Entre esses trabalhadores estariam a família do seu primo, refugiados da Argélia, que finalmente encontraram estabilidade após 3 anos de dificuldades em Londres. Sara recosta-se. A caneta do seu pai de repente parece incrivelmente pesada. Concluir a tradução anonimamente e permitir que mais famílias sofram ou revelar-se e arriscar tudo. O seu telemóvel vibra, é o seu supervisor. Novas câmaras de segurança instaladas na ala executiva. Todos os funcionários da limpeza devem concluir as tarefas antes das 19 horas a partir de segunda-feira. Sem exceções, a janela está a fechar-se. Sara olha para a mãe a dormir no quarto ao lado, para o aviso de despejo, para a caneta do pai. Às vezes, a escolha certa é a escolha mais difícil. Às vezes, ser invisível é a única maneira de sobreviver. Mas às vezes, apenas às vezes, sobreviver não é suficiente. Na segunda-feira à noite, Sara está a funcionar à base de adrenalina e desespero. Ela conseguiu traduzir cerca de metade do documento, aproveitando os momentos durante as pausas para ir à casa de banho, trabalhando freneticamente nos armários de suprimentos, escondendo páginas debaixo dos seus produtos de limpeza. É exaustivo, é perigoso, mas está a funcionar. Ela deixa mais notas noturnas na sala de reuniões, mais correções, mais conhecimentos, e Richard Hayes continua a receber os créditos por cada uma delas.
Ela vê-o a ser elogiado, vê-o a ser promovido para liderar o projeto, vê executivos que não lhe davam a mínima atenção tratarem Reis como um gênio. A contagem regressiva está a correr na sua cabeça como uma bomba. 58 horas até o despejo. 47 horas até o prazo francês. O estado da sua mãe piora. O estresse de ficar sem casa está a elevar a sua pressão arterial a níveis perigosos. O médico liga para Sarah no trabalho. Ela precisa de ser internada no hospital. Precisamos de um depósito de 816 quilos. Sarah não tem 816 quilos, ela mal tem 82 quilos. Precisamos de um milagre, sussurra a mãe naquela noite, apertando a mão de Sarah com a sua única mão boa. Mas Sarah tem o milagre ao seu alcance. Se ao menos ela fosse corajosa o suficiente para agarrá-lo. Então, a manhã de terça-feira traz o desastre. Temos uma violação de segurança. As palavras ecoam pelo andar executivo. Sarah está a organizar o serviço de café, mantendo o rosto impassível enquanto o chefe de segurança reproduz as imagens de vídeo. Há uma figura sombria na sala de reuniões após o expediente. As câmaras captaram alguém, mas o ângulo não mostra o rosto. Pode ser espionagem corporativa, diz o chefe de segurança com gravidade. Pode ser um concorrente a tentar roubar o negócio. Investigue todos, ordena Sterling, especialmente a equipa de manutenção com acesso após o expediente. Sarah sente Richard Hayes a olhar para ela. Será que ele descobriu? À tarde, a segurança está a entrevistar todos os funcionários da limpeza. Quando chega a vez de Sarah, ela desempenha o seu papel na perfeição. A simples trabalhadora imigrante que mal fala inglês, confusa com perguntas complicadas. Não entendo o problema, repete ela, odiando-se pelo estereótipo, mas reconhecendo o seu poder protetor. Eu limpo apenas, não toco em papéis. O chefe de segurança parece satisfeito, mas Hayes permanece após a entrevista. O seu anel da Universidade, Oxford, que ele nunca deixa ninguém esquecer, bate contra a mesa. Interessante, diz ele. Parece compreender inglês perfeitamente bem quando lhe dou instruções de limpeza. Sarah encolhe os ombros com os olhos baixos. Instruções simples, perguntas complicadas. Hayes inclina-se para mais perto. Acho que compreende muito mais do que deixa transparecer. Muito mais. Naquela noite, Sarah descobre que o seu cachefo foi revistado. O seu estômago revira quando percebe o que está a faltar. A caneta tinteiro do seu pai. A sua ligação com ele, o seu talismã. A sua confiança. Está à procura disto? Hayes encurrala-a na sala de descanso vazia, girando a caneta entre os dedos. Um item bastante incomum para uma empregada de limpeza. Caro também. Francês, se não me engano. Faz-nos questionar como conseguiu comprá-lo. Sarah tenta pegá-la, mas Hayes recua. A segurança está muito preocupada com itens pessoais não autorizados que poderiam ser usados para espionagem corporativa. Tomei a liberdade de preencher um relatório na quarta-feira de manhã. O RH emite uma advertência formal a Sarah. Posse de materiais suspeitos. Comportamento questionável. Sem a caneta do pai, sem essa ligação física com quem ela realmente é, Sarah sente-se desorientada. A sua certeza vacila. A contagem decrescente grita na sua cabeça. 34 horas até ao despejo. 24 horas até ao prazo francês. A sua mãe foi levada para as urgências do hospital com dores no peito. Só a ambulância custou 400 libras que eles não tinham. O gerente do apartamento colocou o aviso final na porta deles. 48 horas até trocarem as fechaduras. Desesperada, Sarah usa a sua pausa para o almoço para aceder ao computador de Hayes enquanto ele está numa reunião. O que ela descobre a horroriza. Hayes traduziu deliberadamente de forma errada partes importantes. Cometeu erros que não são apenas errados, são perigosos. O acordo que está a preparar violaria as leis comerciais internacionais e exporia a Sterling Fashion House a uma enorme responsabilidade legal. A empresa está prestes a assinar um acordo que pode destruí-la. Quando ela volta às suas tarefas de limpeza, Hayes está à sua espera. Eu sei que é você, diz ele sem preâmbulos, a misteriosa tradutora. A máscara de Sarah cai por apenas um segundo. Eu verifiquei os arquivos pessoais, continua Hayes. O teu pai era Thomas Bennett. Trabalhou aqui por 20 anos até que o demitimos. A tua mãe é Fátima, da Argélia. Imagino que fosse uma família bastante multilingüe. O sotaque cuidadoso de Sarah desaparece.
O meu pai era inestimável para esta empresa. As sobrancelhas de Hayes se levantam. Então ela fala inglês correto. Eu me perguntava quando tu irias parar com a encenação. Devolva-me a minha caneta. Depois de falar com a imigração sobre o visto da sua mãe, Hayes responde. Ele expirou, não foi? Depois da morte do seu pai, seria uma pena se as autoridades fossem notificadas durante a sua estadia no hospital. A ameaça paira entre eles como veneno. Fale e enfrente a deportação. Fique em silêncio e veja centenas de pessoas perderem os seus empregos enquanto a Sterling Fashion House comete suicídio corporativo. 30 horas até o despejo. 24 horas até ao prazo final. Sarah nunca se sentiu tão encurralada, mas também nunca se sentiu tão determinada, porque às vezes, quando te empurram para um canto, é aí que descobres do que realmente és feito. Às vezes, as pessoas mais caladas têm a verdade mais alta. E às vezes, apenas às vezes, o invisível se torna inesquecível. A reunião de emergência do conselho começa às 9 horas da quinta-feira, 24 horas antes do prazo final da Maison du Bolse. Sarah move-se silenciosamente pela sala de conferências, servindo café e arrumando os doces. Invisível. É isso que eles pensam. Richard Hayes está à cabeceira da mesa, apresentando a sua tradução concluída a James Sterling e aos membros do conselho. O seu PowerPoint brilha com confiança. Como podem ver, explica Hayes com o laser a dançar pelo ecrã. Os termos são altamente favoráveis. A Maison du Bolse está a oferecer direitos de parceria exclusiva a taxas 15% abaixo do valor de mercado. As mãos de Sarah tremem enquanto ela enche o jarro de água. Não é isso que o documento diz. Eles não estão a oferecer taxas abaixo do mercado. Estão a solicitar taxas premium devido ao trabalho artesanal exclusivo envolvido. O único pedido em comum, continua Hayes, é o que pode ser traduzido aproximadamente como arranjos flexíveis de pessoal. Sarah quase deixa cair o jarro de água. Hayes está a esconder deliberadamente as demissões em massa exigidas pelo contrato. Ele está a obscurecer uma linguagem que devastaria 300 famílias. Há uma secção técnica sobre o processo tradicional Itelier que ainda é um pouco confusa, admite Hayes. Ele estraga tanto a pronúncia que Sarah não consegue evitar estremecer. Sterling percebe que algo está errado. Todos os olhos se voltam para ela. O momento se prolonga. O tempo parece parar. Todo o futuro de Sarah depende desse único segundo. Atelier tradicional, diz ela suavemente com a pronúncia francesa correta fluindo naturalmente. Significa oficina tradicional, não o que ele acabou de dizer. Refere-se aos métodos artesanais tradicionais pelos quais a Maison du Bolse é famosa. Não se trata de flexibilidade de pessoal, trata-se de preservar técnicas artesanais. A sala fica em silêncio. O rosto de Hayes fica vermelho escuro. Com licença. Sarah endireita os ombros. 6 anos de ocultação apagados em um suspiro. Você traduziu mal várias sessões críticas. O documento não oferece taxas favoráveis. Ele exige preços premium para artesanato premium. E aquela cláusula de arranjo flexível da equipe. Ela exige que a Sterling Fashion House demita 300 trabalhadores da produção dentro de 60 dias após a assinatura. Como você ousa interromper? Hayes começa, mas Sterling o interrompe. Você fala francês, Sterling exige, olhando para Sarah como se a visse pela primeira vez em 6 anos. Francês, árabe e inglês, responde Sarah, com o coração a bater tão forte que ela consegue sentir na garganta. Meu pai era Thomas Bennett. Ele construiu as suas parcerias internacionais durante 20 anos antes da sua reestruturação. Ele me ensinou moda, francês e terminologia de negócios desde que eu comecei a falar. O reconhecimento passa pelo rosto de Sterling. Bennett, eu me lembro dele. Isso é absurdo. Hayes protesta. Ela é apenas uma faxineira. Ela provavelmente trabalha para os nossos concorrentes. Verifique as minhas credenciais. Sarah desafia, tirando o telemóvel com as mãos trêmulas. Ela mostra-lhes o seu perfil no translationhub.com. Nome de utilizador: Language Bridge, 4,98 estrelas, 412 projetos concluídos, especializações. Indústria da moda, documentos jurídicos, francês e árabe comercial. Sterling pega no telemóvel dela e percorre os impressionantes testemunhos e a lista de clientes. Os seus instintos comerciais estão claramente em conflito com os seus preconceitos.
A sua tradução não menciona nada sobre a estrutura de preços premium. Sarah continua, com a voz cada vez mais forte. Também esconde os requisitos de rescisão de contrato dos trabalhadores, o que violaria pelo menos 3 acordos laborais que a Sterling Fashion House assinou publicamente. Os membros do conselho murmuram, olhando entre Hayes e esta mulher da limpeza, que de repente fala como uma executiva. Isto é ultrajante, balbucia Hayes. Não é possível. Página 16, parágrafo 4. Sarah recita de memória. A frase exata é redução necessária do pessoal para a produção. Postos mínimos de tua sense. Redução necessária do pessoal de produção. Mínimo de 300 cargos. Posso recitar a sessão inteira, se quiserem. A sala fica completamente silenciosa. Sterling a observa por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso se espalha por seu rosto. Não é caloroso nem gentil, mas impressionado. Calculista. Minha oferta continua de pé, diz ele. Traduza o documento completo com precisão até o prazo final de amanhã e meu salário diário será seu. 23.000 réis. Os joelhos de Sarah ficam fracos, mas a sua voz não treme. Quero isso por escrito. Um contrato formal, garantindo o meu emprego, independentemente do resultado. E quero a caneta do meu pai de volta. O quê? Sterling franze a testa. A minha caneta tinteiro. O Sr. Hayes confiscou-a ontem. Chamou-a de material suspeito. Entregou-a à segurança. Todos os olhos se voltam para Hayes, que relutantemente tira a elegante caneta do bolso do casaco. E Sarah acrescenta, surpreendendo-se com a sua ousadia. Quero uma cláusula de confidencialidade que proteja o estatuto de imigração da minha mãe, sem retaliação, sem denúncias às autoridades. A sala fica em silêncio diante da sua audácia. Sterling observa-a com algo que quase parece respeito. Redija o acordo, instrui o seu assistente. Dê à senhorita Bennet todos os recursos de que ela precisar. Quando a caneta do pai é devolvida à sua mão, Sarah sente o seu peso familiar. Fria, sólida, estável, real. Agora ela é visível. Pela primeira vez em 6 anos, eles a veem. James Sterling acena em direção a uma pequena sala de conferências. Você tem 18 horas. Não me decepcione. Sarah caminha em direção àquela sala, segurando firmemente a caneta do pai na mão, e quase consegue ouvir a voz dele. Palavras constroem pontes, Habib. Agora vá construir a sua. Atrás dela, ouve Hayes sendo interrogado por Sterling. As mentiras dele se desvendando. O seu crédito roubado a desmoronar-se. À sua frente, uma secretária, um computador, um documento que poderia salvar a sua família. 18 horas para provar que ela é mais do que invisível. 18 horas para honrar a memória do seu pai. 18 horas para construir uma ponte entre a sobrevivência e algo que se assemelha quase à esperança. Ela senta-se, abre o documento, pega na caneta e começa a escrever a sua própria história. Sarah trabalha durante toda a noite. A caneta do seu pai move-se pelo papel com precisão experiente. A sala de conferências que lhe deram é pequena, mas adequada. Café da máquina executiva. O bom, não o lodo da sala de descanso. Uma secretária adequada. Um computador que funciona. Recursos aos quais ela nunca teve acesso em 6 anos a trabalhar neste edifício. Às 3 da manhã, os seus olhos ardem de exaustão. Os caracteres franceses nadam na página, mas ela completou quase 90% da tradução, documentando cuidadosamente cada termo técnico, cada nuance cultural, cada implicação sutil que a tradução automática nunca poderia capturar. O seu telefone vibra. O hospital. A sua mãe está estável, mas precisamos de um depósito de 2.200 libras para continuar o tratamento até ao meio-dia. 30 horas até ao despejo, 6 horas até ao prazo final da tradução. Ela permite-se um momento de esperança. O dinheiro de Sterling resolveria tudo. Contas do hospital, aluguer atrasado, espaço para respirar, talvez até um pequeno apartamento perto de instalações médicas. Ela descansa a cabeça nos braços por um momento. O barulho do café quente a cair sobre a secretária a acorda com um sobressalto. Oh, que desastrada que sou! Richard Hayes está ao lado dela, com uma chávena vazia na mão e uma falsa preocupação no rosto. Eu estava de trazer-lhe uma chávena nova. Você parecia exausta. Sarah salta freneticamente, enxugando o líquido que se espalha com lenços de papel.
As suas notas manuscritas estão encharcadas. O ecrã do seu portátil pisca e depois fica preto. A minha tradução, ela começa a entrar em pânico. Não se preocupe, diz Reis com um sorriso que não chega aos olhos. Fiz uma cópia de segurança dos seus ficheiros na minha unidade segura. Mas infelizmente ele encolhe os ombros. Falha técnica. Corrupção. Essas coisas acontecem. Devolva-os, exige Sarah. Eu devolveria, mas os ficheiros parecem ter sido apagados acidentalmente. Que pena. Ele vira-se para sair, depois chama por cima do ombro. Sterling espera a perfeição. Uma cláusula mal traduzida pode custar milhões. Tenho a certeza de que ele entenderá se você desistir. O telemóvel de Sarah vibra. O senhorio. O despejo acontecerá esta manhã em vez de sexta-feira. O xerife aprovou a aceleração. Ela olha para os papéis destruídos. O computador avariado destruiu horas de trabalho. A mãe dela no hospital. Despejo iminente. Reis venceu. Por um longo momento, ela considera desistir. Ir embora e encontrar outro emprego de limpeza em algum lugar onde não possam tocá-la. Então ela vê a sua bolsa, a ponta de um caderno aparecendo, o diário de pesquisa do pai. Ela o trouxe para referência, mas se esqueceu dele até agora. Dentro dele estão as suas notas detalhadas sobre terminologia da moda francesa, contactos na indústria, estratégias de negociação, insights culturais sobre como trabalhar com casas de moda parisienses. Conhecimento adquirido ao longo de 20 anos, que a maioria das pessoas passa a carreira tentando aprender. Espere, Sarah chama quando Sterling entra, pronto para demiti-la. Ele para na porta, irritado. Terminamos aqui, Sr. Bennett. O meu pai trabalhou nessa mesma parceria, diz Sarah, tirando o diário. As negociações preliminares com a Maison du Boss há 7 anos, antes de ele ser despedido. Estas notas contêm contexto que não está na proposta deles, porque eles assumem que já o compreende. Ela abre o diário e encontra páginas de insights sobre as práticas comerciais da família Dubonde, o seu estilo de negociação, os seus valores em torno do artesanato e da herança. Posso concluir esta tradução com precisão e rigor cultural que nenhuma agência poderia igualar, diz Sarah com nova confiança. Porque não estou apenas a traduzir palavras, estou a traduzir relações. Sterling estuda o seu estudo do diário. Tens 10 minutos. Sarah trabalha com Fierce Focus, a caneta e o diário do seu pai lado a lado. Precisamente às 8h58, ela entra na sala de reuniões onde os executivos se reuniram para a videochamada com a Maison du Boss. Ela coloca a tradução diante de Sterling. A chamada está a começar, anuncia o assistente dele. Sterling examina o documento e depois olha para Sarah. Menina Bennett, talvez devesse... Na verdade, vem uma voz da tela de vídeo. Preferimos que a menina Bennett fique. Todos se viram para o grande ecrã. Antoine Dubois, CEO da Maison Dubois, está sentado com a sua equipa. Ao lado dele está um homem mais velho que Sarah reconhece das fotos do seu pai. Marcel Fontaine, antigo colega. Menina Bennett, diz Fontaine em francês. É uma honra conhecer a filha de Thomas. Ele falava com tanto orgulho dos seus dotes linguísticos. Sarah responde em francês perfeito, a sua surpresa dando lugar à compreensão. A honra é toda minha, Sr. Fontaine. Não sabia que conhecia o meu trabalho aqui. Não sabíamos, interrompe Antoine Dubois passando para o inglês, até que a nossa equipa percebeu que alguém estava a traduzir com precisão a nossa proposta deliberadamente complexa. Muito poucas pessoas conseguiriam lidar com essa terminologia corretamente. Isso nos deixou curiosos. Sterling olha para os dois, compreendendo Downing. Isso foi um teste. Incluímos complexidades técnicas. Sarah traduz o francês rápido de Dubois para ver se a Sterling Fashion House ainda mantinha a expertise que o meu pai ajudou a construir. Eles queriam saber se vocês valorizavam o conhecimento que ele trouxe ou se realmente o viam como dispensável e se nós passamos. Sterling pergunta cuidadosamente. Sarah vira-se para Dubois perguntando diretamente em francês sobre as ambiguidades da cláusula da força de trabalho. Dubois sorri muito perspicaz. Temos preocupações sobre as práticas trabalhistas da Sterling desde a saída de Mr. Bennett. A linguagem da força de trabalho foi deliberadamente ambígua para ver como seria interpretada. Reis dá um passo à frente. Isso é ridículo. Ela também está inventando coisas. Talvez Sarah interrompa calmamente.
O Sr. Reis gostaria de explicar por que traduziu deliberadamente de forma errada secções importantes e sabotou o meu trabalho. Ela pega no telemóvel, mostrando as imagens de segurança que solicitou naquela manhã. Reis é claramente visível, a derramar café no computador dela. A sala fica em silêncio. A expressão de Sterling endurece. Sr. Reis, a segurança irá acompanhá-lo até a saída. Está demitido com efeito imediato. Enquanto Reis é retirado, protestando ruidosamente, Dubose se fala novamente. Vamos prosseguir com a parceria com uma condição. Que a senhora Bennett supervisione a ligação cultural como nosso principal contato. Eles insistem em trabalhar diretamente comigo. Sarah traduz. É uma exigência do acordo. Sterling olha para ela, reconhecendo a mudança de poder. Com milhões em jogo e o prazo a expirar em poucos minutos, ele não tem escolha. Concordo, diz ele. A senhora Bennett supervisionará a implementação cultural. Após a chamada, Sterling aproxima-se dela. Parece que a subestimei. Muitas pessoas o fazem, responde Sarah simplesmente. Ele passa um cheque de 23 miltas. Em seguida, ele acrescenta. Dubose enviou um bônus adicional de 50 mil especificamente para os seus serviços de consultoria cultural, totalizando 73 mil, o suficiente para salvar a mãe dela e impedir o despejo. Respire. 6 meses depois, Sarah está sentada no seu escritório, diretora de Relações Internacionais, com janelas do chão ao teto. A foto da sua mãe está na secretária, agora saudável, a fazer cursos de contabilidade online para recomeçar a sua carreira. A caneta do seu pai repousa num suporte de cristal, refletindo a luz da manhã. A sua primeira ação oficial foi criar um fundo de bolsas de estudo em nome do seu pai e rever as práticas laborais da empresa. A segunda foi contratar trabalhadores da sua comunidade com benefícios e formação adequados. Os membros do conselho que antes a menosprezavam, agora procuram o seu conselho. Mas a verdadeira vitória. Na semana passada, ela contratou Ahmed, o segurança que sempre sorria para ela, como assistente do gerente de instalações. Ele tem um diploma de engenharia do Marrocos que ninguém nunca perguntou, porque o talento nem sempre vem na forma esperada. Às vezes, ele vem em um uniforme cinza, empurrando um carrinho de limpeza, falando línguas que ninguém se preocupava em ouvir. Às vezes, o invisível se torna inesquecível. Às vezes, uma voz que fala a verdade constrói pontes que mudam tudo. Sarah pega a caneta do pai, pronta para o trabalho do dia, e sussurra. Construí a nossa ponte, papá, tal como me ensinaste. As palavras, como sempre, são mágicas. Alguma vez se sentiu invisível? Alguma vez teve talentos que as pessoas ignoraram por causa da sua aparência ou do local onde trabalhava? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. Vamos celebrar o brilhantismo oculto em todos nós. Inscreva-se para receber mais histórias sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Porque todos têm uma história que vale a pena ouvir.